ele é formado pela união dissolúvel de seus municípios e integra com autonomia política, administrativa, a República Federativa do Brasil. Tá certo ou tá errado? Errado. Por que que tá errado? É indissolúvel. Esse artigo aí, gente, esse aí é o primeiro artigo aí da Constituição do Estado do Tocantins. Então, coloque aí o que que diz. Ó, esse artigo aí é o artigo 1º. O que que é o artigo 1º da União do Estado do Tocantins? Ele diz que é a união indissolúvel. 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 Tá vendo? Isso vocês não erram mais. Vocês podiam cair na pegadinha, mas aí vocês vão observar lá. Isso aí é o quê? É o artigo 1º da Constituição do Estado do Tocantins. Como é o artigo 1º da Constituição do Brasil? A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados. E indissolúvel. Viu? Então essa daqui está errada, porque ele colocou ali dissolúvel. E é o artigo 1º da nossa Constituição do Estado do Tocantins. Tá vendo, gente? A gente é fera demais. Depois, isso aí nós estamos falando do quê? Do Pacto Federativo. Nós temos um pacto federativo. Lembra daquilo que eu falei? Que não é um pacto federativo que está vinculado à nossa pirâmide de Kelsen. Qual é a pirâmide de Kelsen? Nós não temos a Constituição que manda em tudo, que a gente tem que seguir ela. E lá diz que nós temos artigos que são, o artigo 60 lá diz que são cláusulas pétreas. Uma das cláusulas pétreas é o quê? É a união indissolúvel dos Estados. O Pacto Federativo, nós vivemos num Pacto Federativo. No Estado Democrático de Direito, que vive do Pacto Federativo. Qual é o Pacto Federativo? Os Estados são federados, eles não podem se separar. Por isso que é a união indissolúvel. Tá, aí você vai não abriu o seu? Ou todo mundo não abriu? Não está abrindo? Lourdes, não está abrindo. Organize isso aí para a gente, por favor. É porque não está compatível. Oi? Vou colocar o gabarito, aí vai aparecer o gabarito e depois eu vou colocar com explicação. Eu não coloquei o gabarito lá para a gente ir fazendo e... Vou disponibilizar com o gabarito e com o artigo e a explicação de individual. Tá bom? É porque se eu disponibilizar lá sozinho, vocês não vão ler. Ou vai ler de qualquer maneira e não vai entender. E a ideia é que vocês... Isso aqui você não erra mais. Isso aqui você não erra mais. Né? Isso aqui você não erra mais. Vamos lá. Isso aqui você vai lembrar também, ó. Todo poder emana do povo, que o exerce exclusivamente por meio dos seus representantes eleitos. Certo ou errado? Errado. Por quê? O poder, ele emana do povo, mas ele não exerce exclusivamente pelo meio dos seus representantes. Nós temos meios que a gente faz a nossa representação lá. Qual é? Nós temos a ação popular, nós temos o referendo, o plebiscito. Lembram disso? Nós escolhemos os nossos representantes, mas em determinados momentos nós exercemos o nosso poder diretamente. Quando que o povo exerce seu poder diretamente? O povo exerce seu poder diretamente quando ele faz o quê? Uma ação popular. Quando ele faz o quê? Ah, tá. Eu vou mudar a cor vermelha. Quando que a gente quando exerce... O poder emana do povo e ele não é exercido só pelos representantes que vão lá e fazem a lei de acordo com o que a gente espera. Nós temos momentos em que o povo faz as leis. Lembra quando se juntam 5% pelo menos dos eleitores, eles podem propor um projeto de
lei. Isso é um modo direto de o povo fazer a sua participação no processo democrático. Então, não é só pelos representantes eleitos que a gente vai ter a nossa representação. Nós vamos ter a representação também por meio de ações feitas pelo próprio povo. Quando que a gente vai ter ação feita pelo próprio povo? Quando a gente tiver essas ações que eu acabei de falar. Ação popular, plebiscito, referendo, entendeu? E quando o povo também propuser o quê? Um projeto de lei. Isso pode ser feito tanto na esfera da União, quanto pode ser feito no estado de Tocantins. Nós podemos, 5% da população, se reunir lá, nos reunir e fazer o quê? Apresentar um projeto de lei. Apresentar um projeto de lei para que seja apresentado à Assembleia e seja votado e seja criada uma lei. Isso é o quê? É a representação direta. Nós vivemos uma democracia semi-direta. Por que é semi-direta? Ora, os nossos representantes fazem, ora, o próprio povo pode fazer. Então, essa daí, a 2, está errada, né? Errada porque não é feita assim. Sim. A população, ela pode... Sim, quando você tiver... Tem que ter um quórum de pessoas e um número de estados, entendeu? Porque a emenda constitucional é mais difícil, porque ela tem um número de estados que ela tem que passar, o número de representantes que ela tem que ter, o número de votos que ela tem que ter. Mas ela também pode. Eu não sei se vocês lembram a questão da Daniela, da filha da Glória Pérez, Daniela Pérez. Foi modificada a lei em função da repercussão. E ela conseguiu fazer uma emenda a partir de quê? Da repercussão de votos em outros estados e apresentou uma proposta de emenda constitucional que ampliava a pena, no caso de homicídios muito gravosos e na situação hediondos. Ainda, próximo aí, o número 3. Então, aqui, o que está errado aqui é o quê? É a palavra exclusivamente. Tomem cuidado com a palavra exclusivamente, tá? Tá bom? Vamos lembrar de tomar cuidado com a palavra exclusivamente? Foi colocado agora em PDF. Vejam se vocês conseguem acessar. Vejam se vocês conseguem acessar em PDF. Está em PDF agora no grupo. Então, a palavra aí, toma cuidado todas as vezes que aparecer a palavra exclusivamente. Em direito, exclusivamente é muito perigoso, tá? Exclusivamente em direito, constitucional, é tudo muito perigoso, tá bom? Então, a gente vai tomar cuidado com as exceções de exclusivamente aí. Quando aparecer, a gente vai tomar cuidado. Então, exclusivamente aí pega na questão 2, tá bom? E porque a gente vai lembrar que nós vivemos uma democracia e semi-direto. Ora, o povo exerce por meio de ações que ele mesmo faz, e ora, os seus representantes o fazem. Aqui, na questão 3, são os símbolos do Estado: a bandeira, o hino, as armas e o selo estadual. Correto? Correto, sem erro, perfeito. Esse aí é o artigo, qual o artigo? O artigo 3, parágrafo 1º da Constituição do Estado de Tocantins. Esse é o artigo 3º, parágrafo 1º. A questão 3 aí é o artigo... A questão 3 se refere a quê? Ao artigo 3º, parágrafo 1º. Artigo 3º, parágrafo 1º da Constituição do Estado de Tocantins. Corretíssimo. É o artigo 3º, parágrafo 1º da nossa Constituição do Estado de Tocantins. Corretíssimo. São os símbolos do Estado, a bandeira, o hino, as armas e o selo estadual. Número 4. Vamos lá. São poderes do Estado independentes e harmônicos entre si. O legislativo, o executivo e o judiciário. É da União? Da Constituição? É do Estado? Sim.
Sim, são poderes, lembra? Nós não temos 3 poderes? Quais são os poderes? Legislativo, executivo e judiciário. Se eu tenho na União, eu também tenho no Estado. Corretíssimo. A 4 aí está correta. Está correta. E corresponde ao artigo quê? Ao artigo 4º da nossa Constituição, que diz o seguinte: são poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. É importante lembrar o seguinte: os poderes legislativo, executivo e judiciário são distribuídos onde? Na União, nos estados, no Distrito Federal e nos municípios. A União organiza o Poder Judiciário do Distrito Federal e o Estado organiza o Poder Judiciário dos municípios. Porque o município, como eu disse a vocês, ele não tem o seu próprio Poder Judiciário. Quem que responde pelo Poder Judiciário do município? O Estado. Como eu disse a vocês, até 1998, quem tinha Procuradoria Municipal permaneceu com Procuradoria Municipal. Quem não tinha, não pode ter mais. No Tocantins, a gente tinha Procuradoria Municipal, então a gente tem procuradores municipais concursados. Em alguns outros estados isso não é possível. No estado de Tocantins, nós temos procuradorias, mas não temos um poder judiciário municipal, porque quem cuida do judiciário municipal é o Estado. Como quem cuida do judiciário do Distrito Federal é a União. Lembra? Vale lá em cima, vale aqui para nós. Então, artigo 4. Depois, julgue o item aqui, o próximo aqui, o 5. Compete ao Estado manter relações com compete ao Estado manter relações com estados estrangeiros. Verdadeiro ou falso? Falso, por quê? Quem vai manter relação com o Estado estrangeiro é a União. A União é o Estado Federal. Quem que vai manter relações internacionais não significa que o Estado de Tocantins não possa estabelecer acordos, fazer propostas de ajustes fiscais com outros países. Mas as relações internacionais... Mas as relações internacionais não são de competência do Estado. As relações internacionais são de competência da União. Então, aqui, ó, compete ao Estado manter relações com os estados estrangeiros? Compete à União manter a relação com os estados estrangeiros, entendeu? Então, aí, o erro dessa questão é o quê? As relações internacionais são abrangidas pela União. E aí, nesse caso, a gente vai ter o artigo 6 da Constituição do Estado de Tocantins, que diz o seguinte: o que é que diz o artigo 6? Compete ao Estado manter relações com quem? Com a União. Compete ao Estado manter relações com a União. Ao Estado manter relações com a União. E a União manter relações com os estados estrangeiros. O 6, aí, tá aí. Aí saiu o artigo 6º, né? Então, a questão 5 está errada, porque não compete ao Estado. O próximo aí, o 6. Aqui, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis apenas aos brasileiros que preencherem os requisitos estabelecidos em leis. Cuidado também com apenas, exclusivamente, apenas aos brasileiros. Lembra que as universidades podem contratar os estrangeiros? Lembram disso? Então, não podem ser apenas os brasileiros. Há os estrangeiros que também cumprem os requisitos legais. Entendeu? Então, não é só aos brasileiros. Aí, no caso do artigo, a 6 está errada, porque não são apenas os brasileiros. Aí nós temos aí o artigo 9º,
da Constituição do Estado do Tocantins, o artigo 9º, exatamente, o artigo 9º, inciso 1º, que diz o quê? Ele diz, os cargos, pode ler, colega, vai lá, com força, com vontade. Então, os cargos são acessíveis aos brasileiros e aos estrangeiros de acordo com a legislação federal. Então, tanto brasileiros quanto estrangeiros podem preencher cargos públicos. Se tiver acordo internacional, pode. Entendeu? Às vezes, por exemplo, Portugal, se tiver acordo, em alguns países existe acordo bilateral. Mas nós temos pesquisadores no Brasil muito importantes, muito respeitados. Geralmente, é aquilo que a gente falou na aula passada. Geralmente, isso vai se estender à pesquisa. O Brasil tem um rol de pesquisadores muito respeitado fora do Brasil. Um rol de ciência, gente, não sei se vocês sabem disso. Nós temos aqui, estão desenvolvendo... Inclusive, já foi até 4 pacientes já foram submetidos a um tratamento ao câncer em estágio terminal que foram curados por pesquisadores da USP, da Universidade de São Paulo. São pesquisadores públicos que entraram na universidade por concurso público e já estão promovendo a cura do câncer. Isso, mais médicos. Nosso rol de pesquisadores dos estados do Brasil, a UNB, São Paulo, Minas, sabe? A gente tem um rol de pesquisadores extremamente, sabe, competentes, extremamente respeitados fora da comunidade científica nacional e respeitados na comunidade científica internacional. Aqui, no 8. O 7, né? Vocês vão ver, né? A investidura em cargo público ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas... tem que ler direitinho, tá bom? Lembra da tia, vai ler direitinho. Vai ficar lendo com pressa, acertei. Não, tá? Que isso aqui pega. Isso aqui pega. Aí depois fala, tá vendo? Não acertei lá. Você leu direito? Não leu direito. Lê direito. Aqui, a investidura em cargo ou emprego público depende da aprovação prévia em concurso público de provas de títulos ou de provas e títulos de acordo com a natureza e complexidade do cargo. Aqui está dizendo o seguinte... Você vai investir no cargo público, você pode investir ou por prova, ou por título, ou prova e título. No concurso público, só título não pode. E aqui fala, entendeu? Entendeu? Depois da prova, de título sozinho. Não pode. Só de títulos não pode. No Brasil, no emprego público, a gente não pode ter um concurso só de títulos, tá? Tá vendo? É a pegadinha, é um pedacinho da frase lá, É só aqui, Quando ele fala aqui, é em concurso de provas, de títulos, aí ele deixa o título separado. De título significa que pode ser só de título. Não pode ser só de título. Tem que ser de provas e de títulos. Só de título não vale. Pois senão, lembra daquele negócio que a gente viu? Ele tem o título lá na universidade não sei o quê, e aí ele pode ser contratado? Não. Por quê? Porque tem que ser provas e títulos. Ele pode ter uma fase do concurso que seja prova, e outra fase que seja de títulos, mas só de títulos não pode. Tá bom? Porque só de título a gente tira o quê? A impessoalidade. Porque se for só de título, quem tiver um currículo enorme... Por quê? Porque teve mais oportunidade, porque tinha a família mais abastada, que tinha mais condições de dar para eles tudo, fora e não sei o quê, ele vai entrar.
E a ideia é essa? Não. A ideia é promover igualdade. Eu só promovo igualdade por meio de prova. Eu posso dar pontuação pelo título, mas eu não posso fazer um concurso só de título. Porque se eu fizer um concurso só de título, o que eu faço? Eu privilegio aquele que tem dinheiro. Porque aquele que tem dinheiro estuda mais, vai estudar fora, vai ampliar o currículo e vai ganhar a vaga em detrimento daquele que não tem esse título todo. Por isso que não pode. Para promover a igualdade, a gente precisa de um concurso de provas e de título, tá bom? Só de título, igual está aqui, ó. A pegadinha está bem aqui, ó. De colocar o título sozinho aqui. Não pode, tá? Então, errado aqui. Esse aí é o artigo que nós temos aí, ó. É o artigo... o artigo 9º, inciso 2º. Sim, mas por quê? Por que não? Porque o que ele fez? Ele separou, ó. Aqui existe uma separação, tá? Quando ele falou aqui, ó, ele separa, tá? E aqui é uma questão de interpretação. Isso, mas aí ele colocou duas questões juntas. Ó, juntas, o que ele fez? Ele falou aqui, ó. Ele colocou aqui, ó. Concurso público, primeiro, só de provas. Segundo, só de títulos ou de provas e de títulos. Ou, entendeu? Ele colocou um só de provas, ou só de títulos, ou de provas e de títulos. Ele, entendeu? O erro está aí. Ele podia ter, se ele não tivesse colocado só de títulos aqui, tivesse colocado concurso de prova ou provas e títulos, estava certo. Mas colocar só de títulos aqui no meio, ele está dizendo que ele pode ter um concurso que seja só de título. E não pode, no Brasil, ter um concurso só de título. Tá bom? Mas isso, tá vendo? É porque não é raciocínio lógico. É interpretação da frase de acordo com o que está inclusive, de acordo com o que está na nossa Constituição, tá? Na Constituição aqui, ó, no artigo 9, o que ele fala, ó? Tá vendo? Ele tira os títulos ali, tá? Ele tira o título. É porque, na hora da Constituição, ó, um questionamento dela que é muito válido. Porque na hora da prova de constitucional, eles vão levar o quê em consideração? Letra de lei. E a lei não considera esse pedacinho aqui. Não existe esse de títulos na lei, tá? Porque se você coloca só de título, significa que pode ser só de título. E não pode. Lá diz o seguinte, ó, no artigo 9, inciso 2º. A questão 8 aí é o artigo 9, inciso 2º. O artigo 9, inciso 2º. O que diz o artigo 9, inciso 2º? Ele diz o seguinte. Olha o que ele diz. A investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos. No 8, o prazo de validade do concurso será de 2 anos? Lembram disso? Até 2 anos. Não é de 2 anos, é até 2 anos. Prorrogável por igual período. Ou seja, quando realizar o concurso, o cara pode dizer assim, ó, esse concurso vai ter validade de 1 ano e eu vou prorrogar por mais 1 ano. Então, não significa que ele tem que ter 2 anos de validade. Ele pode ter até 2 anos, prorrogável por igual período. Não é 2 anos, é até 2 anos. Então, o erro aí na questão 8 é que está faltando a palavrinha até 2 anos. Que está no inciso, essa questão 8 é o artigo 9, inciso 3º. Muito bem. Inciso 3º, que é, ali faltou a palavrinha até 2 anos. Não tem de 2 anos, é até 2 anos. Prorrogável 1 vez por igual período. O 9. Durante o prazo prorrogável, previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas, está vendo que não tem o de título aqui? Concurso de provas ou de provas e títulos, será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir o cargo ou emprego e carreira,
Vejamos, o prazo aí não é prorrogável, é improrrogável, tá? Ali é o artigo 9º, inciso 4º. O prazo aqui, ó, não é prorrogável, é o prazo improrrogável. Lembra daquela palavrinha só que estava lá que vai prejudicar? Aí nessa questão é o artigo 9º, inciso 4º. Improrrogável, tá? Oi. Antes, porque o direito não resguarda os que dormem, tá? Então, a gente sempre entra antes, que essa é a máxima do direito. O direito não resguarda os que dormem. Dormiu, perdeu. Entra antes. Tá? Um dia antes. Porque o direito não resguarda os que dormem. Essa é a máxima do direito. Tá? Aqui, tá bom? Próximo, 10. Opa. 9 está errada, porque está prorrogável, é improrrogável. O 10. Funções de confiança exercidas. Cadê? 10. Funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores de ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas a atribuições de direção, chefia e assessoramento. Sim, por quê? Vamos lá. Gente, a lei foi criada para quê? Para evitar que a gente só tenha chefe no serviço público sem concurso. Porque se a lei não estabelecer que um órgão vai ter que ter chefes e funções de assessoramento e direção de concursado, a gente não vai ter concursado, chefe. Simples assim. Entendeu? Então, a gente teve que fazer o quê? O legislador teve que criar um percentual mínimo de chefias que só pudessem ser ocupados por concursados. Tá bom? Porque senão, tudo quanto era chefe da terra ia ser comissionado sem concurso. Mas já diminuiu bastante, entendeu? A gente já diminuiu bastante justamente por causa que tem esse percentual mínimo. Porque se a lei não tivesse criado nem esse percentual mínimo, a gente não teria nenhum. Só teria chefe comissionado sem concurso. Então, esse percentual mínimo é para garantir que o quê? Que as pessoas que trabalham no órgão possam ocupar cargos de chefia. Porque essas pessoas têm as manhas. Às vezes, lembra da expertise? As manhas. Lembra? Não adianta ter doutorado, mestrado, doutorado, se não tiver as manhas. E quem é do órgão, que está trabalhando lá há muito tempo, que é concursado, é lógico que ele tem as manhas. Então, esse percentual mínimo garante que essa pessoa que tem as manhas, que tem a expertise para garantir o mínimo de funcionamento dentro da legalidade, ela vai ocupar esse cargo. Tá? Então, isso aqui é correto, porque é isso que o legislador quis garantir que o servidor concursado possa ocupar os cargos de chefia. Senão, não ia ter chefe dentro do concursado, não, era só de fora. Isso aí está o quê? Aqui está no artigo 9, inciso 5º, que fala exatamente isso. Exclusivamente exercido por ocupantes de carreira num percentual mínimo. Todo chefe vai ser de carreira? Mas a gente vai ter que ter um percentual mínimo. Exatamente. Tem órgão público que só pode ser chefe quem é concursado. Por exemplo, DENIT, do órgão público federal. O DENIT só pode ter chefe concursado.
Eu não consigo me lembrar hoje, dentro do Estado, algum órgão que tem só chefes que são concursados. Mas o DENIT, eu afirmo a vocês com toda certeza, que só pode ser chefe dentro do DENIT, Departamento Nacional de Estradas e de Rodagens, é o antigo DNR, que agora é o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, só pode ser chefe lá dentro quem for concursado. INSS também. Gente, mas concurso federal também a gente tem chefe que não é do concurso, tá? Só para vocês saberem. Tá? Só para vocês saberem que essa tristeza não é só vocês que carregam, não, tá? O próximo aí, vamos para o 11. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio somente poderão ser fixados ou alterados por lei complementar específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data. Lei complementar específica? Não. Quando a gente fala em remuneração, quem que pode alterar a remuneração do Estado do Tocantins? O governador. É uma atribuição privativa do governador. Se é uma atribuição privativa, ela tem que ser por lei específica, não por lei complementar. Então, o erro aqui está na palavra complementar. Tá? Só pode ser alterada porque é uma competência privativa do governador do Estado do Tocantins e ela só pode ser alterada por lei específica. Assim dispõe o quê? Assim dispõe o artigo 9º, inciso 10º. Assim, ó, no 11, é o artigo 9º, inciso 10º. A lei aí, ó, artigo 9º, inciso 10º. A lei aí é lei específica. A lei é lei específica e não lei complementar. É privativa? É privativa. Então, a lei isso é uma atribuição privativa do governador do Estado do Tocantins. Só ele pode criar cargos, pode aumentar salários, entendeu? E ele só pode fazer isso por lei específica e não por lei complementar. Os vencimentos dos cargos, não do cargo, dos cargos, do poder legislativo, do poder judiciário, poderão ser superiores aos pagos ao poder executivo, de acordo com a Constituição? Não, mas a gente sabe que na real eles são maiores, né? Mas eles não podem, de acordo. Mas por que eles são maiores? Aqui há um entendimento, aqui, ó, então aqui na verdade, aqui, ó, é só colocar aqui, ó. Esse daí é o artigo 9º, tá vendo? O artigo 9º, ele tem um monte de coisa nele. É o artigo 9º, inciso 12, por quê? O artigo 9º, inciso 12, e por quê, gente? Olha só. Até, artigo 9º, inciso 12. Por que não é artigo 9º, inciso 12º? Porque quando eu falo em língua portuguesa, depois do 10º em números decimais, eu falo em número ordinal, tá bom? Eu não falo artigo 9º, inciso 12º. Não, é artigo 9º, inciso 12. A partir do 11 artigo 9º, inciso 11, inciso 12, 13, assim por diante. Até o 10º é em número romano. Depois eu leio eles normalmente, tá bom? Eu não vou falar aqui, ó, artigo 9º, inciso 12º. Artigo 9º, inciso 12. A partir do 11 é 11, 12 e número assim por diante, tá? Então, artigo 9º, inciso 12, que fala o quê? Olha aqui o que fala o artigo 9º, inciso 12.
Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão. Então, vocês colocam aí, ao lado do poderão, vocês abrem aqui, ó, e colocam um negocinho assim, ó, e colocam, ó, não poderão, tá? Não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Mas as vantagens inerentes ao local de trabalho, as vantagens de caráter pessoal, explicam que alguns cargos do Poder Legislativo e Judiciário têm maior remuneração que os cargos do Poder Executivo. Então, a gente sabe que, por lei, pela Constituição, eles não podem ser maiores, mas, na real, eles são. Tanto que o salário do governador é menor do que o salário de um juiz, do desembargador. Né? E porque o salário dele é 34 mil e do desembargador ele é 95%, né, do salário do ministro do STF, e aí é 40 e poucos mil. Ainda, e as gratificações deles são diferentes, né, os valores de gratificações, e existe o quê? Uma proibição de equiparação de gratificações, tá? A lei não permite, lembra que eu falei para vocês que o meu auxílio alimentação é 658? Né, que é o auxílio lanche. Porque não dá nem para almoçar, é um lanche. Um auxílio lanche. Pois é, mas a prefeitura, mas eu estou falando do governo federal. Aí quando eu falo assim, ó, quando eu encho a boca e falo assim, sou servidora pública federal. Né? Não, a pessoa acha que eu estou, né? Sou servidora pública federal. Aí, ó, o ticket dele é maior que o meu. O dele é R$1.000. Tá vendo a humilhação? O meu era 458 até o ano passado. Fez 658. Eu estou fazendo aniversário hoje, esse ano, colega. Eu estou fazendo... vai fazer aniversário de um ano que ficou 658 em maio. Que eu recebi em junho. Até junho do ano passado era 458. O salário a gente não pode reclamar. Não, também nessas Coca-Cola todas também não. Não nessas Coca-Cola todas também não. Vamos lá. Aí, o próximo. O 13. Somente por lei complementar específica poderá ser, lei complementar específica? Será criada autarquia, lembra para criar autarquia, fundação, descentralização, lembra da descentralização administrativa? Descentralização administrativa, para criar qualquer pessoa jurídica eu preciso de lei complementar ou de lei específica? Específica, não crio nenhuma pessoa jurídica, não descentralizo nenhum serviço público por meio de lei complementar. Eu só descentralizo o serviço público por meio de lei específica. Tá? Então, essa questão 13 aqui, para a criação de autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, fundação, lembra como é que a gente vai vendo todo o conteúdo e vai ficando sabido que pela? Estou falando para vocês? Não pode criar por lei complementar, é por lei específica. Isso está errada. Está onde isso aí? No artigo 9º, inciso... Está no artigo 9º, inciso... Na verdade, é o inciso 19. Artigo 9º, inciso 19. Somente lei específica poderá criar autarquia, instituição de empresa pública, sociedade de economia mista, fundação, cabendo à lei complementar, nesse último caso, definir as atribuições dela. A lei complementar só define as atribuições, não cria as pessoas jurídicas. Não, na verdade, todas elas são por lei. Todas elas são por lei específica. Não, olha aqui, aí aqui, o que fala, somente por lei será criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública também por lei específica.
Todas elas serão. A única que vai ser... O que vai se dar por lei complementar? As atribuições delas se darão por lei complementar. Mas mesmo a instituição de empresa. Porque a criação de autarquia, quando a gente fala em criar uma autarquia, a nomenclatura que se dá diferente da instituição de uma empresa pública, a instituição de uma fundação. Aí os nomes que se dão, ao invés de você criar, você institui. Mas todas por lei específica. E aí a lei complementar vai dizer o que cada uma vai fazer. A lei complementar só vai dizer as atribuições de cada uma delas. Mas elas só podem ser criadas por lei específica. Ou instituídas por lei específica. E, na verdade, a lei complementar é como se fosse um manual. A lei complementar vai dizer, olha... essa empresa pode fazer isso, 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 isso. É um manual de funcionamento. Entendeu? Mas a lei que cria a autarquia, as leis que instituem as empresas públicas, as fundações, elas são específicas. Olha, a lei tal instituiu a fundação, a FAPTO, por exemplo, a Fundação de Pesquisa no Estado do Tocantins. É por lei específica. E... aí, a partir dela, tem a lei complementar que diz, a FAPTO tem tais e tais atribuições. Ainda, na sequência, a gente tem aqui, se o Estado do Tocantins elege 30 deputados federais, então ele terá 55 deputados estaduais. A gente tem aí um coeficiente quando a gente fala em número de deputados federais e deputados estaduais. Para resolver essa questão, a gente tem uma questão simples. Até 12 deputados federais, como é que funciona? Multiplica-se por 3. Se o Estado do Tocantins, vamos supor, é de acordo com o que a questão apresentar para vocês. Se ela apresentar até 12 deputados federais, eu vou multiplicar esse número por 3. Então, eu vou ter aqui, multiplicado por 3, eu vou ter 36 deputados. A partir de 12, mais de 12, a partir de 13 deputados... aí, o que eu faço? Eu somo. No entanto, quando trouxer um exemplo acima de 12, soma-se 24 à quantidade especificada. Vamos supor, se eu tiver mais de 12, eu não vou fazer a multiplicação por 13. Se eu tiver mais de 12, eu vou fazer o quê? Vamos supor, 13, eu vou somar mais 24. Então, eu vou ter o quê aqui? 37. E assim por diante. Entendeu? Aí eu vou fazer o quê? Vou somar 24 à quantidade especificada. A questão propôs o emprego de 30. Então, se são 30, o que eu tenho que fazer? Se são 30, 30 mais 24. Quanto que eu vou ter, então? 54. Então, depende de quanto a questão te apresentar. Se for até 12, você multiplica por 3. Mais de 12, você soma com 24, independente do número. Simples assim. Tá? Até 12, multiplica por 3. A partir de 13, não importa o número, você soma mais 24. O coeficiente de número de eleitores. Tem lá aqui, ó. Vou voltar lá em cima para a gente ver o número de eleitores que vai definir. Por exemplo, no estado do Tocantins, a gente tem 24 deputados estaduais. Aqui atrás, ó, bem aqui, voltando. Opa. Bem aqui a gente vai ter a definição de acordo com o número de eleitores, tá? Aqui, ó. Segundo, por fim, destaca-se aqui. Aqui, achei. As vagas da Aleto. Supondo que hajam
2.400 votos válidos, divide-se o número de quantidade de vagas da Aleto, que são 24 vagas. Mas como é que se estabelece esse número de vagas? Coeficiente eleitoral. Isso aqui é para saber quando um partido... Não, isso aqui é para dividir os votos entre os partidos, entendeu? O número, na verdade, ele é dividido pelo número de eleitores de cada região. Entendeu? A região norte tem um número de eleitores, e aí com base que nós não podemos ter menos que os restantes dos estados. No Tocantins, a gente tem quantos senadores? 2 senadores, não é isso? 3 senadores. São 3 senadores. É o mínimo que a gente tem que ter de senadores no Brasil. Em todos os estados, por mínimo que a gente tem, são 3 senadores. E a partir do número de habitantes, a gente vai delimitar o número de deputados. Nós temos 24 deputados estaduais e quantos deputados? E 8 federais. Porque é o 3, você pega esse número de deputados federais, que é o número dos nossos, que equivale à população votante, que vai dar esses 8, e multiplica por 3, que vai ser o número dos nossos deputados estaduais. Mas esse aqui, é o coeficiente de quantos votantes, vamos supor, as vagas da Aleto, supondo que a gente tenha, porque antigamente foi feita uma alteração em relação ao número do coeficiente eleitoral. Eu não sei se vocês se lembram que haviam candidatos que, por exemplo, eles tinham... O Enéas foi o candidato que mais levou por legenda. Lembra que ele ganhou? E aí ele levou candidatos que tiveram 200 votos. E aí alteraram esse coeficiente com base no número de votos de cada candidato. Porque era injusto um candidato só levar todos os outros candidatos juntos. Então foi alterado o coeficiente para que eles não pudessem mais fazer isso. Para que você não tivesse, porque ele foi o candidato mais votado, acho que até a eleição de Eduardo Bolsonaro, que acho que acabou superando ele nas eleições de 2022, entendeu? Mas até 2022, ele era o candidato mais votado, mas acho que em 2022 o Eduardo Bolsonaro o superou. E ele acabava levando diversos candidatos junto com ele. Então, foi alterado esse coeficiente, para quê? Para que cada candidato com o seu número de votos não pudesse levar junto essa manada de candidatos que não tinham especificidade nenhuma. Ele tinha 1 milhão e tantos mil votos e o outro tinha 200 votos. Ele ia pela legenda. Agora não, ele precisa ter expressividade, ele precisa ter votantes nele para poder ir, para poder ter importância e ocupar uma cadeira. Então, eles alteraram esse coeficiente aí, que vai ser o quê? 2.400 dividido por 24, 100. Aí vai colocar o quê? 100 mil. Se a federação comprar 100 mil, ela ocupa uma cadeira e elege um candidato. Se ocupar, aí a gente tem o nosso coeficiente de votantes aqui, viu? Aí a gente tem, se a federação ocupar 300 mil, 3 cadeiras, elege 3 candidatos e assim sucessivamente. Hoje nós temos 8 deputados federais, 24 estaduais e 3 senadores. Os estados com menos populosos, que somos nós, o Acre, Roraima, tem esse coeficiente eleitoral. Né? Aí a gente ocupa, e aí a gente deixou de ter esses candidatos com esse tanto de voto que levavam todos esses candidatos junto com ele. Que era injusto, porque eram candidatos menos expressivos que levavam outros junto com ele. Então, depende do número. Hoje a gente vai ter o quê? Em Palmas, a gente já aumentou o número de eleitores, e a gente vai ter o quê? Segundo turno. Não tínhamos segundo turno até as eleições passadas, né? E agora, a partir das próximas eleições, nós teremos segundo turno, porque nós temos mais de 300 mil eleitores hoje inscritos em Palmas. E com mais de 300 mil eleitores inscritos, nós temos direito ao quê? Ao segundo turno. É uma vantagem mesmo. Sabe por quê? Sabe por que é uma vantagem? Porque a gente tem muitos candidatos na primeira parte do primeiro turno. Mas no segundo turno, um candidato, mesmo que ele não tenha sido eleito com grande expressividade, ele leva. Você vai fazer o quê? Você pulveriza, porque aí a candidatura ela pode ter uma maior expressividade durante o segundo turno. A gente teve um monte de candidatos no primeiro turno, que no segundo turno não tiveram chance de ir para aquela eleição. Talvez a gente tivesse um resultado diferente.
né? Que a nossa eleição, a nossa prefeita foi eleita com 23% dos votos. É uma eleição com baixa... Se você comparar que a gente precisa de 50% dos votos para poder eleger alguém, 23% é pouco. Não pode falar da prefeita dele, não fala da minha prefeita. Entendeu? Mas eu estou falando de questão de coeficiente eleitoral, vocês estão entendendo? Então, se a gente tem segundo turno, quer dizer, se a gente tem segundo turno, aqueles candidatos do primeiro turno, eles podem se unir numa ideia e ter uma chapa que possa apresentar uma proposta mais interessante para o povo. Você entendeu? E ter uma expressividade, que é 23%. Tem. Vai ter. Ou não. Quando a gente pensar no segundo turno, talvez eles se unam para uma chapa... Vixe, Maria. Nem quero lembrar das propagandas políticas. Pela misericórdia. A 14. Vamos lá para 14. Vamos. Rápido. 15. A 14 está errada, né? Porque toda vez que passar de 12, a gente vai somar com 24, não importa o número. Simples o cálculo. Depois, a 15. A Assembleia Legislativa reunir-se-á em sessão ordinária. Na capital do Estado, independentemente da convocação, de 2 de fevereiro a 2 de junho. Na verdade, existe um erro aí, porque no estado do Tocantins, diferentemente do resto dos estados do Brasil, a reunião se dará, aqui, ó, a convocação se dará em 1º de fevereiro e não em 2, tá? 1º de fevereiro a 30 de junho. O erro aí é 1º de fevereiro a 30 de junho. E 1º de agosto a 15 de dezembro, tá? No restante do Brasil, ela é assim, no estado de Tocantins, essas datas são diferentes, tá? Por quê? Porque sim. Porque sim. Exatamente. Então, no estado de Tocantins, as sessões se dão de 1º do 2... Primeiro, mas era porque a cidade de 1º do 2 a 30 do 6. E de 1 de agosto do 8 a, quando é data específica, tem crase, a 15 de dezembro. Ó, data específica, hora específica, o A tem crase, tá? Ah, que é 15 do 12. Essa é aqui do estado do Tocantins, tá? O artigo 15 fala, ó, de 1 de fevereiro a 30 de junho, de 1 de agosto a 15 de dezembro, de cada ano. Ah. De convocação. De 1º do 2. Tá, então no meu está errado, no meu documento aqui está dizendo 30 de junho. É de 1º do 2 a 8 do 7. A 8 do 7. Primeiro de agosto a 30 do 12. Ótimo. E de toda sorte, a 15 está errada, né? Aqui está falando na Assembleia Legislativa. Uma alteração.
Ah, que foi 2006. Ah, então tá bom. Muito obrigada pela atualização. Então, alterando aí, de toda sorte está errado, tá? Aí, fica assim. Próximo aí, o 16. O artigo 15. Artigo 15 da Constituição do Estado do Tocantins. 16. Aí eu corrigi a minha, o meu está errado. Vou corrigir o meu, de você está certo. Mas, de toda sorte, a 15 está errada. Na próxima aqui, 16. Na sessão legislativa. Na sessão, faltou legislativa, extraordinária. A Assembleia somente deliberará sobre matéria para a qual foi convocada, vedado o pagamento de parcela indenizatória em valor superior ao subsídio mensal. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. De acordo com o regimento interno da Assembleia, quando você convoca algum parlamentar para participar de uma sessão extraordinária, ele apenas vai deliberar sobre assunto que justificou a convocação. Fica proibido ele deliberar sobre assunto que não estava mencionado na convocação. E, além disso, fica o quê? Proibido o pagamento de pagamento de parcela indenizatória no valor superior ao subsídio mensal. Está correto isso aí. Está no artigo 16. Na sessão deliberativa extraordinária da Assembleia, somente deliberará sobre matéria para a qual foi convocada, vedado o pagamento de parcela indenizatória em valor superior ao subsídio mensal. Artigo 16. Opa, volta. 17. É inconstitucional a norma do Estado que, como pena combinada, caracteriza como crime de responsabilidade a ausência injustificada do secretário de Estado à convocação de Assembleia Legislativa. Crime de responsabilidade são crimes aos quais respondem secretários, governador e o presidente da República. Quem pode caracterizar ou punir crime de responsabilidade é só a União, tá? O Estado não pode, ele não pode estabelecer pena para crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade só pode ser caracterizado e punido pela União. Então, o Estado, ele não pode, realmente, essa norma que caracteriza crime de responsabilidade como a ausência injustificada do secretário de Estado a uma Assembleia Legislativa, ela é inconstitucional, tá? Porque crime de responsabilidade só pode ser... Porque tem matérias que só podem ser estabelecidas e punidas pela União. Por exemplo, direito penal, direito processual penal, direito civil, direito processual civil. E quando a gente fala em crime, a gente está falando em direito penal. E quem pode estabelecer pena para crime? A União, não o Estado, tá bom? O Estado não pode estabelecer pena, não pode estabelecer crimes. Quem estabelece isso é apenas a União. Quando fala em crime, nós estamos falando de direito penal. E direito penal, quem pode deliberar sobre matéria de direito penal é apenas a União, apenas a Constituição Federal, não a Constituição Estadual. É errada. Não, na verdade, não. Errada não, ela está certa. Ela está certa, porque é inconstitucional. Por quê? Porque fere a Constituição. A Constituição diz que só ela, só quem? Só a União pode estabelecer o que é crime. Não, o Estado não pode estabelecer o que é crime. Então, a 17 está correta. Correta. Na verdade, não é artigo. O STF é que estabeleceu isso. O STF estabelece que é inconstitucional. Por quê? Porque só quem pode dizer o que é crime e o que não é crime é a União. Se o Estado faz isso, ele está invadindo competência da União. Porque ele não tem competência para estabelecer direito penal. Norma penal. Ele não pode estabelecer norma penal. Quem pode estabelecer norma penal é apenas a União. Direito penal é que estabelece o que é crime e o que não é crime. Quando falar em crime, a gente está falando de direito penal. E quem estabelece o que é crime e o que não é crime é só a União.
Isso é um princípio de reserva legal, que é só privativo. Competência privativa da União, estabelecer o que é crime e o que não é crime. Ainda, 18. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprio de autoridades judiciais, além dos previstos em regimento interno, serão criadas mediante requerimento de 2/3 dos membros da Assembleia. E aí, a 18, está correto ou não? 2/3, na verdade, a criação da comissão parlamentar de inquérito, ela requer um número mínimo. E o número mínimo não se dá por 2/3, o número mínimo se dá por 1/3. Eu não preciso de muita gente para criar uma comissão parlamentar de inquérito. Eu não preciso de muitos deputados para aprovarem uma comissão parlamentar de inquérito. Por isso que se cria tanta comissão parlamentar de inquérito lá na Assembleia. Não, na Assembleia aqui até que não cria muito, não, mas lá no Congresso Nacional, o tanto que cria todo dia. Por quê? Porque não preciso de um quórum máximo, eu preciso de um quórum mínimo. Eu não preciso de 2/3, lá eu precisaria de 3/5. Aqui eu preciso só de 1/3 e não de 2/3. Mas aqui a gente não cria muito. Mas se fosse criar, eu precisaria só de 2/3. Não, eu precisaria de 1/3 e não de 2. Entendeu? Por quê? Você pega, aí eu precisaria de 12, menos de 12, divide 24 por 12, por 3, 8. 8 deputados criam uma comissão parlamentar de inquérito. Não, essa aqui está errada porque ela está falando em 2/3 e é apenas 1. Oi? Tem um artigo aí, esse artigo aí é o artigo 18, tá? É o artigo 18 que ele fala o quê? As comissões parlamentares de inquérito, aqui ó, a questão é 18 que fala do artigo 18. Tá? A questão 18, o artigo 18 que fala o seguinte: as comissões parlamentares do inquérito que terão poderes de investigação próprios de autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno, serão criadas mediante requerimento de 1/3 dos membros da Assembleia Legislativa para apuração de fato determinado por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Tá? É a famosa CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Eles vão criar lá, eles têm poderes de autorizações de autoridades judiciais, e aí eles podem, ao final disso, encaminhar para que sejam aplicadas as penas. 19. O deputado é inviolável por suas opiniões, palavras e votos, sendo conhecido como, essa imunidade conhecida como imunidade formal. Essa é falsa. Essa imunidade é conhecida como imunidade material. Tá? A imunidade por opiniões, palavras e votos do parlamentar não é uma imunidade formal, é uma imunidade material. Por que que é uma imunidade material? Porque quando a gente fala em imunidade formal, envolve o quê? A forma como ele vai ser julgado, a forma de prisão, que ele tem um rito especial para isso. A forma material é porque está lá descrito que ele tem o quê? Imunidade de palavra, voto e opinião no parlamento. Tá? Essa imunidade é uma imunidade, que da fala dele é material. A imunidade formal é da forma como ele vai ser julgado, é a forma como ele vai ser preso. Ele tem um rito especial, ele tem um foro privilegiado. Então, essa é a imunidade formal. A imunidade material é das palavras, votos e opinião. Essa aqui está errada, porque ela não é formal, essa aqui é a inviolabilidade de opinião. Essa daqui, ela é material. O erro aí está no formal. Isso aí está no onde? No artigo 21. Está no artigo, o deputado é inviolável por opiniões, palavras e votos. O artigo 20. O deputado será submetido a julgamento perante o STJ. O deputado da Assembleia, não, da Assembleia do Tocantins, ele vai ser julgado perante o Tribunal de Justiça.
Tá? O federal é perante o STJ, mas o estadual é o Tribunal de Justiça. E qual é a diferença entre Tribunal de Justiça e juízo do tribunal? Quando a gente fala em Tribunal de Justiça, a gente está falando de desembargadores, tá? Quando a gente fala em juízo, é um juiz só. Quando você fala em tribunal, você está falando num colegiado. Hoje, o Estado de Tocantins conta com... Foi criado mais 8 cargos, eram 11, com 8, 19 desembargadores. Né? Então, tá bom. O Tribunal de Justiça é um colegiado, tá bom? Um colegiado, quando a gente fala de tribunal, a gente está falando de colegiado. Quando a gente fala de juízo, é primeira instância, tá? A primeira instância é um juiz só. Quando você entra com uma ação na justiça, ela vai ser julgada direto pelo tribunal? Não, ela é julgada por um juízo, seja ele civil, seja ele criminal, seja ele da vara de família, seja ele da vara de execuções fiscais, vai ser o quê? Ele é um juízo. Depois que você passa dessa instância, da primeira instância, você vai para a segunda instância. Na segunda instância, você tem um colegiado. E no colegiado, você tem uma decisão que é tomada por desembargadores. Você tira a decisão de um único juiz e passa para o colegiado, que são os desembargadores, tá bom? Essa é a diferença de primeira e da segunda instância. A segunda instância é o tribunal. E aí, o deputado, ele vai ser julgado por um juiz só? Não. Porque, como ele representa várias pessoas, ele vai ter que ser julgado por vários pares, né? Ele vai ser julgado na segunda instância, porque ele vai ter várias pessoas a quem recorrer que podem ter opiniões diferentes. Tá? Porque ele representa várias pessoas também. Então, ele não vai ser julgado em primeira instância, ele vai ser julgado em segunda instância por um colegiado. Tá? Isso, aqui, ó, porque ele não é julgado perante ao STJ, quando a gente está falando da Constituição do Estado do Tocantins, né? Nós estamos falando de deputados estaduais. Então, ele é julgado pelo Tribunal de Justiça. Não, o superior é o deputado federal. O federal é pelo STJ, mas o estadual é pelo Tribunal de Justiça. Ainda, 21, o deputado não será obrigado perante o TJ. Perante o TJ, ela é incorreta, está no artigo 21, parágrafo 4º da Constituição do Estado do Tocantins. O deputado será submetido ao julgamento perante o Tribunal de Justiça. O item 21, o deputado não será obrigado a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas. Tem o artigo 21 da Constituição do Estado do Tocantins, parágrafo 4º. A 20, artigo 21, parágrafo 4º. A 21, o deputado não será obrigado a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhe confiarem ou dele recebem informações. Verdadeiro. Ele não é obrigado a fazer o quê? Está no artigo 21, parágrafo 5º. O deputado não é obrigado a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razões do exercício do mandato, nem sobre pessoas que lhe confiaram ou dele receberam informações. Ou seja, se ele recebeu uma informação sigilosa, é como se fosse as informações de um... Como o jornalista não é obrigado a passar informações sobre a sua fonte, o deputado também não pode passar informações sobre a sua fonte, não precisa. Entendeu? Não é que ele não pode, ele não precisa, ele só o faz se ele quiser. 22. As imunidades de deputados subsistirão durante o estado de defesa e só poderão ser suspensas mediante voto de 2/3 dos membros da Assembleia Legislativa, nos casos de atos praticados fora do recinto da Assembleia que sejam compatíveis com a execução da medida. Vejamos. Na verdade, as imunidades subsistirão não no estado de defesa, elas só subsistirão no estado de sítio.
No estado de defesa, elas não subsistirão. Elas só subsistirão no estado de sítio, de acordo com o artigo 21, parágrafo 7º. No estado de sítio, elas subsistirão. No estado de defesa, elas não subsistirão. Tá? Lembram do caso lá de Brasília, que foi instituído o quê? A intervenção federal, né? Porque eles estavam no estado de defesa, da defesa do Estado Democrático de Direito. Então, lá ficaram suspensos, o governador não governou, foi estabelecido outro governo para assumir durante aquela defesa do Estado Democrático de Direito. Aquilo ali é considerado um estado de defesa, tá? Aquilo ali foi estado de defesa. Um estado de sítio é muito pior do que aquilo ali, sabe? E ali, você precisa de quê? Da aprovação do Congresso, você precisa passar pela aprovação do Congresso. Pode ser deliberado de qualquer maneira? Não, não pode. Então, o estado de defesa é aquilo. O estado de sítio é quando a situação está... Por exemplo, outra situação que pode ser declarado estado de defesa. Estados em que... situação em que haja calamidade pública, situação em que haja algum ataque de outro país, a gente pode declarar o estado de sítio. O estado de defesa é interno entre nós mesmos. O estado de sítio é quando há uma intervenção de outro país na nossa situação de democracia ou outra situação. Tá? E aí, nessa situação apenas, que vai subsistir o quê? As imunidades dele vão permanecer como? Elas podem ser suspensas apenas mediante votos dos membros da Assembleia Legislativa. Próximo. Porque ali, naquela lá, eles... Oi? Está errada. Está errada porque não no estado de defesa, é no estado de sítio. O governador do estado de Tocantins não pode editar medida provisória. Correto isso? Ele pode editar medida provisória. Se o presidente pode editar medida provisória, o governador também pode fazê-lo. Se lá na Constituição Federal o presidente pode, e nossa Constituição segue os parâmetros da Constituição Federal, se o presidente pode editar medida provisória, o governador também pode editar medida provisória. Não só medida provisória, porque o artigo 25 ele diz o quê? O processo legislativo compreende a elaboração de quê? Emendas à Constituição, lei complementares, ordinárias, lei delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Todas essas podem ser editadas e podem ser feitas pelo governador. Essa daqui, não, porque aqui, porque aqui fala que não pode. O erro está no não. Ele pode, sim, de acordo com o artigo 25. Fazer o quê? Decretar, fazer o quê? Editar medida provisória? Ele pode, ele tem a lei orgânica, de acordo com a lei orgânica, o que ela faz? Ela faz medida provisória, não lembra? Que ela edita decretos, né, medidas provisórias para o município. Exatamente, pode. A 22 é o artigo 21, parágrafo 7º. Artigo 21, parágrafo 7º. Aqui, agora vamos para o artigo 24, questão 24. A Constituição não poderá ser emendada na intervenção federal, no estado de defesa e no estado de sítio. Correto. Essas situações são situações extremas, em que a gente não pode alterar a Constituição. Nós não estamos no Estado democrático de direito. As coisas não estão funcionando como elas deveriam funcionar. Então, nessa situação em que há uma ausência de democracia, a gente não está falando em alterar a nossa Constituição. Nessas situações de intervenção federal, Estado de defesa, Estado de sítio, não poderá haver o quê? Não poderá haver a mudança da Constituição. Não poderá haver alteração da Constituição aqui quando tiver esse estado de defesa e estado de sítio ou intervenção federal. Certo, 24 está certo. E está em qual artigo aí da Constituição do Estado de Tocantins? Está no artigo 26. O artigo 26 diz que não haverá mudanças quando a gente estiver falando dessas três situações aí. 25.
cabe ao Tribunal de Contas julgar as contas do governador. Quem julga as contas do governador? A Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa é que julga as contas do governador. O Tribunal de Contas aprecia. Olha o que o Tribunal de Contas faz. Ele aprecia as contas do governador pela administração financeira dos municípios, né? Ele aprecia, ele não julga. Quem julga é a Assembleia Legislativa, é o Poder Legislativo. Assim como quem julga as contas da prefeitura é a Câmara Municipal. Então, quem julga as contas do Estado é a Assembleia Legislativa, quem julga do município é a Câmara Municipal, e quem julga do presidente do Tribunal de Contas é quem? É o Congresso Nacional. O poder executivo é exercido pelo governador e pelo vice-governador, auxiliado pelos secretários. Não, o poder executivo não é exercido pelo vice-governador, tá? Aqui o Tribunal de Contas ele não julga, ele aprecia, tá? No 25 aí, ó, tá no artigo 33, inciso 1º. Ele aprecia, fiscaliza, mas ele não julga. Quem julga é a Assembleia Legislativa. Lembra? Quem que estabelece os gastos do presidente da República? Quem que estabelece os gastos do chefe do Executivo? A Assembleia Legislativa. Então, quem tem que julgar se elas estão dentro do teto de gastos? Não, aí eles podem recomendar, eles fazem recomendações. O Tribunal de Contas faz recomendações. Ele faz recomendações, ele pode fazer recomendações dentro da legislação e pode fazer, inclusive, ele pode multar, ele pode punir com advertência, com multa, com alguma coisa assim. Mas o julgamento dessas contas é feito pela Assembleia. Isso não significa que eles vão aceitar tudo, que eles vão fazer recomendações para poder corrigir, eles vão deliberar sobre como... Isso. Mas ele tem como fazer advertência, ele tem como dizer que está errado e pedir para corrigir. Aí ele vai apresentar um parecer favorável ou desfavorável e pedir para eles apresentarem soluções para aquelas coisas que ele pontuou como negativas. 10 para mais, 10 para menos. É igual Vox Populi. Aí, quando eu estava... 26. O poder executivo é exercido pelo governador e pelo vice-governador. Não. Vice é igual nada. Entendeu? Vice é igual nada. Entendeu? Porque vice é igual, a gente nem lembra o nome. Então, aqui na legislação também. Tá bom? Então, é igual nada. Então, aqui, ó, ele não é exercido porque, de acordo com, ó, é um sujeito oculto. Então, vamos colocar aqui, ó. O poder executivo é exercido pelo... Mas não tão oculto assim, né? Então tá. O poder executivo é exercido pelo governador do estado, auxiliado pelos secretários de estado. Isso está onde? Está na Constituição do Estado do Tocantins, artigo 37, como também está na Constituição da República Federativa do Brasil. E aí sim... Não, aí quando ele viaja, aí fica o vice, aí depois... Aí a gente vai ver, tem uma questão justamente sobre essa. Agorinha, primeiro, aí fica o vice, na ausência do vice, fica o presidente do Tribunal de Justiça. Não, na ausência do vice, fica o presidente da Assembleia, na ausência do presidente da Assembleia, fica o presidente do Tribunal de Justiça. Não, ó, deixa eu ver, errada, porque... Por que que é errada? Porque o vice-governador aqui, ó, não existe na Constituição lá. Ele tem o quê? O poder executivo é exercido pelo governador do estado e pelos secretários de estado. E auxiliado pelo secretário de estado. 28. 27. Eu gosto de pular número. Ué, por que eu já estou por 28? Olha isso. 27.
Será considerado eleito governador o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta dos votos, computados os votos brancos e nulos. É falso, a gente não computa os votos brancos e nulos. Não computados, tá? Aqui, ó, não, só botar aquele... Lembra do tracinho aqui? Não computados os votos brancos e nulos. Não computados. Está errado aí porque é não computados, tá? Não, não vai para quem está ganhando. Não conta, eles não são computados. Entendeu? Os votos brancos e nulos, eles não são computados. Não computados os votos brancos e nulos. 28. Em caso de impedimento do governador e do vice... Aí, ó, aquela questão que eu falei agora com o colega. Ó. Em caso do impedimento do governador e do vice-governador, a vacância dos respectivos cargos será sucessivamente chamados ao exercício do Poder Executivo. O presidente da Assembleia Legislativa e, sucessivamente, o presidente do Tribunal de Justiça. Correto aqui, tá? Esse daí está de acordo com o quê? Com o artigo 38, tá? Da Constituição do Estado de Tocantins. 29. São garantias da magistratura. Sim, são garantias. A vitaliciedade. O que é a vitaliciedade? Uma pessoa que ela é magistrada até o dia que ela morrer, enquanto ela tiver vida. Ela é magistrada. Tá? É o único cargo que é vitalício, tá bom? É um cargo vitalício. Enquanto ele for juiz, se ele não for destituído do cargo, ele é juiz até o dia que ele morrer. Enquanto ele tiver vida, um sopro de vida, ele é juiz. Aí vai falar aqui, ó, a questão vai falando. Aí aqui, ó. São garantias da magistratura a vitaliciedade que, no primeiro grau, só será adquirida após 2 anos de exercício, dependendo a perda do cargo, porque ele pode perder o cargo, e se ele perde o cargo, ele perde a vitaliciedade, né? Se eu perco o cargo, eu não tenho mais vitaliciedade. Nesse período de deliberação do tribunal, a que o juiz estiver vinculado nos demais cargos de sentença judicial transitada em julgado. Então, corretíssimo isso aqui, tá? São garantias da magistratura a vitaliciedade. E a vitaliciedade, diferente da nossa... O que acontece com o cargo público? A gente consegue no cargo público a nossa... estabilidade, que é diferente de vitaliciedade. O que é estabilidade? Estabilidade são 3 anos de avaliação pelos quais você passa. Você passa 3 anos de avaliação de estágio probatório, para o órgão verificar se você realmente preenche os requisitos do cargo, se você realmente está apto a cumprir as funções lá. Então, você passa por um período de provação, é o estágio probatório. E nesse estágio probatório são 3 anos. O estágio probatório, você precisa de 3 anos. A vitalicidade do juiz, ela é adquirida com 2 anos, tá? E ela só se dá a perda desse cargo por deliberação do tribunal, a que ele estiver vinculado, ou por sentença transitada em julgado. Geralmente, quem dá a perda de cargo do tribunal é o CNJ, tá? É o Conselho Nacional de Justiça, tá? Geralmente, essa decisão ela é dada numa instância maior. Hoje, quem é o presidente do Conselho Nacional de Justiça? É o presidente do Superior Tribunal Federal. O mesmo presidente do Superior Tribunal Federal, o ministro Barroso, é o presidente do CNJ hoje. Vamos lá, próximo. Certa, tá certa. O artigo, essa 29 aí está no 46, tá? Artigo 46, inciso 1º, vitaliciedade, que no primeiro grau só será adquirida com 2 anos. Diferente da nossa estabilidade. A estabilidade do servidor público precisa de 3 anos. A vitaliciedade do juiz, 2 anos.
Próximo aqui. Nos crimes comuns e nos de responsabilidade, os desembargadores serão processados e julgados no TJ. É errado. Olha isso aqui, ó. Ó, nos crimes comuns e de responsabilidade, os desembargadores serão julgados onde? No Superior Tribunal de Justiça, tá? No STJ. Tá onde isso? No artigo 47 da Constituição do Estado do Tocantins. Nos crimes comuns e nos de responsabilidade, os desembargadores serão processados e julgados originalmente no Superior Tribunal de Justiça. O ministro do Superior Tribunal Federal são julgados onde? Pelo crime de responsabilidade? No Senado Federal. 31. Segundo o STF, os delegados de polícia podem ter foro privilegiado definido pela Constituição. Errado. Delegado de polícia não tem foro privilegiado, tá? Foro privilegiado é algo que é inerente aos deputados, a alguns cargos como juízes, no caso de, não é juiz, é desembargador, que ele vai ser julgado lá no STJ, entendeu? Policial não tem, de acordo com a nossa Constituição, ele não tem foro privilegiado. E é inconstitucional qualquer Constituição que confere prerrogativa de função para foro privilegiado de delegado. No Tribunal de Justiça, nem delegado, nem procurador do Estado, nem procurador da Assembleia Legislativa, nem defensor público e nem delegados de polícia tem foro privilegiado, tem foro aí privilegiado definido pela Constituição. Nem pela Constituição Federal e nem pela Constituição Estadual, tá? O que não pode lá em cima, não pode também aqui embaixo, tá bom? Oi? O que acontece? Lembra que aconteceu esses dias até, eles são investigados, e aí, à medida que eles são investigados pelos próprios pares, e depois eles são julgados onde? Nos tribunais de justiça. Entendeu? Eles não têm foro privilegiado, eles não vão ser julgados e condenados em outra instância. Eles são investigados pelos próprios pares, apresentam as provas e depois no Tribunal de Justiça. A 31 está errada. É inconstitucional, inconstitucional o dispositivo de acordo com a decisão do STF, tá? Não tem artigo que diz isso, mas tem uma súmula do STF, um entendimento. O que é uma súmula? Vários ministros se reúnem e emitem um parecer que diz o seguinte: qualquer norma, seja ela estadual ou federal, que crie foro privilegiado para delegado, para defensor, para procurador, ela é inconstitucional, porque não existe foro privilegiado para delegado, para procurador, para defensor e mesmo para procuradores da Assembleia Legislativa não existe foro privilegiado. Qualquer norma que esteja nesse sentido, ela é inconstitucional. 32. São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Sim, está onde? Está onde? No artigo 49, parágrafo 1º. São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Por que independência funcional? O Ministério Público ele tem que investigar todo mundo, tem que investigar o próprio Estado. Então, se ele não tiver independência funcional, ele não vai poder fazer essas investigações. Suas investigações não poderão prosseguir. Então, ele precisa dessa independência funcional. Então, o artigo aí é o 49, parágrafo 1º. Está correto a 32. Artigo 49, parágrafo 1º. Depois, aí essa questão aqui é interessante, viu? Talvez caia, tá? Essa questão aqui é interessante, porque tem uma pegadinha. A 33. E com outra questão, quer ver? A nomeação de Procurador-Geral de Justiça depende da Assembleia Legislativa? Não. O Procurador-Geral de Justiça, ele é nomeado a partir de uma lista
tríplice, que é enviada para o governador, e o governador escolhe a partir dessa lista tríplice. A nomeação, ela é livre. O governador escolhe a partir dessa lista que é criada, ela é feita pelo próprio Ministério Público. O Ministério Público do Estado de Tocantins, ele apresenta uma lista de procuradores, de 3 procuradores, e o governador escolhe. Mas ele é obrigado, ele está vinculado a essa lista? Não, como a gente já viu, né? Nem ele, nem o presidente, não estão vinculados. Geralmente, eles seguem essa lista, mas ele não está vinculado a essa lista. Geralmente, ele escolhe, nessa lista tríplice, um dos nomes e nomeia. E ela precisa passar essa nomeação a maioria, ela precisa passar pela aprovação da Assembleia, porque essa nomeação é livre. O governador pode nomear a critério pessoal. Mas, então aqui, ó, essa aqui está errada, porque ela não depende da aprovação, tá? Não depende. Oi? Ele que nomeia. Ele que nomeia. E ele não precisa passar para a Assembleia. Mas, olha só a sequência. Ele não precisa passar, a nomeação não precisa passar pela Assembleia. Mas a destituição do procurador, por iniciativa do governador, independe da autorização da maioria da Assembleia? Veja isso. Olha só o que diz aqui. O Ministério Público, olha lá, a PGR, o 33 aí, está no artigo 50. O 34, o que diz o artigo 34? A destituição do procurador da Justiça por iniciativa do governador deverá ser precedida. A nomeação precisa da aprovação? Mas a destituição, sim. A nomeação ele nomeia livremente, mas a destituição precisa passar pela maioria da Assembleia. É um cargo provisório. O chefe da Procuradoria, ele tem por 2 anos. Ele fica lá, prorrogado por mais 2, entendeu? Então, é um cargo por tempo determinado. Como era o Procurador-Geral da República, lembra? Mesmo princípio lá em cima. O presidente nomeia o Procurador-Geral da República. E aí, desce aqui embaixo também. Nomeia o Procurador-Geral de Justiça. A 35 é correta. A 34 é correta. A 33, ó, ele não depende. E a 34, ele depende. Para destituir, ainda que ele tenha colocado, ele escolheu colocar, mas para tirar, ele vai precisar da maioria da Assembleia para tirar. A 35. Aqui, ó, independe está errada. Ele depende, tá? Ele depende. Essa aqui está errada. 34 está errada. Não, a 34 está correta. Ele depende. E lá está certo que é independe. A 34 está correta. Ele depende da Assembleia. A 33 está errada. Vamos ver a 34 aqui. Deixa eu ver aqui. Não, então está errada também, porque ainda ela depende, tá? Então está errada também, porque não é independe, ela depende, tá? Está errada também. É porque na hora de escrever eu escrevi errado. Entendeu? Era para justificar para vocês. Era porque uma ficar errada e a outra ficar certa. Mas nós escrevemos que errado. Mas vocês entenderam que é o que queria? Era para vocês decorarem um macete, eu precisava que uma ficasse certa e outra errada. Mas acabou que as duas ficaram erradas, tá? Porque, na verdade, depende, tá? Não independe, ela depende, tá? Ela deverá ser precedida de autorização absoluta da Assembleia, tá? Ela precisa da autorização. Então, aqui não era independe, era depende. Vamos lá. A 35. Essa aí está no artigo 50, parágrafo 6º. A 34.
A 33 também é 50, só que é o parágrafo da 33, é o parágrafo... É o artigo 50 mesmo, não tem parágrafo, tá? Aí a 34 é o artigo 50, parágrafo 6º. A 35. A Procuradoria-Geral do Estado tem como chefe o Procurador-Geral do Estado, de livre nomeação do governador, entre cidadãos maiores de 35 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Correto. Corretíssimo. Entendeu? Precisa ser uma pessoa concursada? Não. Pode ser o quê? Uma pessoa de notável saber jurídico acima de 35 anos. Isso aí, a 35, ela vai estar no artigo 51, parágrafo 1º, tá? Nomeado livremente. Não, procurador-geral não, pode ser advogado. Na verdade, nem advogado, pode ser professor. Notável saber jurídico, entendeu? Pode ser um professor. Um professor, notável saber jurídico, pode ser um professor de direito. Próximo. 36. Uai. Sacanagem, de 36 para 40, cadê as outras? Cadê a 36? Estão com a 37, a 38, a 39 aí? Ou não? No slide de vocês não foi também? O meu tem, o meu tinha. Não apagaram? Tem, mas acabou? Ah, não, sacanagem aí. Eu vou ler aqui, ó, e aí eu vou falar o artigo que é. Ó, vamos aí, o 37. A Defensoria Pública... Eu pulo um, eu gosto de pular um. Eu gosto de pular um. Vamos lá, 36. Aos procuradores do Estado é assegurada a vitaliciedade de 2 anos. Procurador tem vitaliciedade? Quem é o único servidor que tem vitaliciedade? Juiz, então já está errado de cara. A Procuradoria do Estado está vinculada aí, ó. Então é artigo 51. Então, o único servidor que tem vitaliciedade é o juiz, tá? Juiz, desembargador tem vitaliciedade. Nós, puros, restos mortais, nada de vitaliciedade, tá? Esqueçam isso. O artigo aí da Procuradoria é o artigo 51. A Procuradoria-Geral do Estado, vinculada ao Poder Executivo, a qual presta atividades de consultoria e assessoramento jurídico, é a instituição que diretamente ou através de órgão vinculado representa o Estado, judicial e extrajudicialmente, nas questões de patrimônio e nos termos complementar que dispuser sobre a organização e funcionamento. Essa é a 36. Que eu queria dizer que era 37. Ela está errada porque já começa dizendo que o procurador tem vitaliciedade e a gente sabe que o único servidor que tem vitaliciedade é o juiz. 37. A Defensoria, instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbe prestar assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita no primeiro grau de jurisdição. Só no primeiro grau de jurisdição? Não, um processo ele vai em vários graus de jurisdição. Ele vai aqui, ó, no primeiro grau, no segundo grau e sobe até lá, ó, ao STF. E aí, ó, nós temos a Defensoria Pública Estadual, Defensoria Pública da União, entendeu? Então, a Defensoria não vai defender só na primeira instância, ela vai defender em todas as instâncias. A Justiça não defende numa instância só. E não existe só uma instância à qual a gente vai recorrer. Quando a gente fala de primeiro grau, a gente lembra de um juízo só? Uma pessoa só pensando, a chance de ela ter uma decisão parcial e injusta é muito grande. Por isso que a gente sobe para o tribunal, que são mais pessoas, e a chance de ter várias pessoas com pensamentos divergentes e alguém pensar que o seu pensamento está de acordo com a legislação é maior. E assim sucessivamente.
E aí, a Defensoria Pública, porque ela é pública e porque atende as pessoas que são hipossuficientes. O que é uma pessoa hipossuficiente? É uma pessoa que não pode arcar com os judiciais. Entendeu? Ela tem direito só à defesa na primeira instância? Ela tem direito a todas as instâncias de defesa. A 37 aí está errada porque ela fala que é só apenas... Lembra que eu falei que tem que ter cuidado com apenas, com exclusivamente? Entendeu? Apenas não. Ela tem direito a todas as instâncias, né? Não apenas a instância, é todas as instâncias. 53. Está no artigo 53 isso aí. Em todos os graus de jurisdição, aos necessitados, assim considerados na forma da lei. Em todos os graus, e não apenas no primeiro grau. 38. Julga o item. O território do Estado do Tocantins se divide em municípios dotados de personalidade jurídica de direito externo. Não. São personalidades jurídicas de direito interno, tá? Personalidade de direito jurídico de direito interno. Onde é que está escrito isso? No artigo 57, que diz o seguinte: o território do Estado do Tocantins se divide em municípios dotados de personalidade jurídica de direito público interno, regidos pela lei orgânica elaborada e aprovada nos termos da Constituição Federal. Julga os itens aí, vamos lá. Os vereadores são invioláveis no exercício do mandato e na circunscrição do município, por suas opiniões, palavras, votos aplicados, nesse caso, às regras contidas nessa Constituição para os deputados estaduais. Lembra? Vale para o deputado federal, vale para o deputado estadual e vale para o vereador. Correto. A 38 está errada, porque a 39 está... Peraí, a 39 são dois itens. Nós temos o item 1 e temos o item 2. Vai ficar errado, porque o item 2 aqui, ó, o que fala? Os vereadores serão submetidos ao julgamento perante o TJ. Não, eles são submetidos ao julgamento perante um juiz. Depois é que sobe. Quem que vai ser submetido ao TJ? O deputado estadual. O deputado estadual é ao Tribunal de Justiça. O vereador é a um juiz. E depois que vai subir. O deputado, direto, ele já vai para o tribunal. A 38 está errada. Por quê? Porque é uma pessoa jurídica de direito público interno, tá? Nos termos do artigo 57. Nos termos do artigo 57, os municípios são pessoas jurídicas de direito público interno. 39 vai ficar errado porque nós temos duas para analisar. A primeira está correta, que o vereador é inviolável nas suas palavras, assim como o deputado, mas ele não é julgado perante o tribunal, ele é julgado perante um juiz. Nos termos do quê? Do artigo 62, inciso 1, artigo 62, inciso 2. 40. Agora pode. A 39 pode pôr também, né? Tá bom então. Tá bom. Aí, ó, os vereadores são submetidos ao julgamento perante o TJ? Não. São submetidos perante o julgamento de um juiz de direito. Onde está isso? Artigo 62, parágrafo 3º. Artigo 62, parágrafo 3º. Questão 40 aí, que na verdade aí, ó, fala...
A lei orgânica do município, a 41, a lei orgânica do município e o regimento interno da Câmara Municipal assegurarão a iniciativa popular de projetos de lei através de manifestação de pelo menos 5% dos eleitores, do eleitorado. Sim, não vale lá para a Constituição Federal? Não vale para o Estado? Vale também para o município. O município tem Constituição? Não. Tem o quê? Lei orgânica. E a lei orgânica tem que garantir também aos munícipes o direito de iniciativa popular. Não, na verdade, é a lei orgânica municipal, que é a lei que rege. A lei orgânica funciona como se fosse uma constituição do município, só que ele não tem constituição, porque é proibido. Aqui, ó, a lei orgânica, mas ela fala assim, ó, a lei orgânica e o regimento interno da Câmara. Por quê? Mas o regimento interno da Câmara, ele tem que prever a participação popular. Entendeu? Por isso que é permitido. Porque se o regimento contrariar e não permitir que o povo possa propor um projeto de lei, ele está contrariando a Constituição. Então, o regimento tem que estabelecer o que a Constituição diz, que o povo pode estabelecer diretamente o seu poder, que o poder emana do povo por iniciativa popular. Então, correta a alternativa letra C. Oi? 5% do eleitorado. Ele é julgado por um juízo de direito. Não é 40. É porque tem 2 itens lá na outra, que não está aparecendo aqui. É que ela tem 2 itens. O item primeiro está correto e o segundo está errado. E é para julgar a questão toda. O segundo item aqui, da 39, é que ele falava... Esse aí também, era a mesma coisa. Era a mesma coisa, que falava exatamente o que está aqui na 40, ó. É que ele falava a mesma coisa que está aqui na 40. É porque você está perguntando a 40, 40. É que ele falava a mesma coisa. Então, concluímos os nossos exercícios. Ficaram satisfeitos? TV Assembleia do Tocantins, uma emissora da Rede Legislativa.